Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, Natana. Bom dia, Natana. Me ouve? Bom dia, ouço sim. Bom dia. Gente, tudo bem com vocês? Tudo, É. graças a sim, Deus. com você. Tudo bom também, graças a Deus. Já estão tomando café da manhã? Já tomaram? Estão acordadinhos aí? Sim. Claro, né? Tem que ter umas doses aí de cafeína para dar um up aí no dia, né? Pessoal, como eu tinha falado com vocês na aula passada, a gente finalizou o conteúdo do desenvolvimento pessoal do projeto e hoje nós ficamos de trazer um conteúdo que está relacionado com o que o Marcelo está passando para vocês, né? No caso, nós vamos falar um pouquinho sobre a ética do comprador. Então, como vocês estão vendo compras, como que funciona o processo de compra, como é que funciona técnicas ali para você fazer boas compras, negociações, procedimentos administrativos, como é que funciona esse departamento, né? Como é que funciona o controle ali das compras, porque compras está muito relacionado com a gestão de estoque. Hoje eu vou trazer para vocês, dentro do desenvolvimento pessoal, o comportamento do comprador, tá? Então, é uma aula que está, na verdade, no desenvolvimento administrativo. Inclusive, quem tiver aí com a apostila pode acompanhar, tá bom? E vou aplicar para Qual página? Oi? Qual página? Eu não tenho aqui a página porque eu não estou com a apostila. Mas dá uma conferida aí no desenvolvimento administrativo. Procure os últimos capítulos. Procure. Entre capítulo 10, 11, 12. É a ética do comprador ou ética em compras. Achou? Não. Vai um pouquinho mais para frente. Olha o capítulo 13, 14. Vou perguntar aqui para o Marcelo qual é o capítulo. Você olhou o capítulo 10 ou 15, não achou? Não. Peraí, professora. Capítulo 13, o Marcelo falou aqui. Você está na apostila do controles, né? Sim. Isso, capítulo 13, do desenvolvimento administrativo. Achei. Achou? Qual que é a página, Matana? Éticas em compras, né? Ética em compras, isso. 82. Página 82, para quem quiser, viu? Rafael, Lorena, Felipe, ok? Página 82, tá bom? Então, a gente vai trazer hoje esse assunto que vai complementar o que o professor está passando para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa proposta hoje. Então, bora começar? Então, minha primeira pergunta, o que é ética para você? O que
que é ética, Rafael, para você? A ética? Vixe, Isso. eu não sei explicar não, professora. Mas se alguém perguntar, Rafael, o que é ética para você? Você não Ah, fala o certo e o errado? a palavra. Hum? O Que palavra? certo e o errado, não é? As coisas... Algo ético seria algo certo? Certo e o errado? Isso. Lorena, o que seria ética para você? É, o modo de se comportar em tal situação, em tal Sim, lugar. sim, isso mesmo, também. Felipe, Acho que é o modo de comportamento e talvez desenvolvimento em algum lugar, alguma área. Acho que é isso. certo. E você, Natana? Ah, também é uma forma de se comportar em algum lugar, ser verdadeiro, talvez, sei lá. Cultura, né? Aham. Muito bem, gente. Então, é isso aí mesmo. O que a gente vai ver hoje aqui é uma conduta específica para o comprador, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai ver é por que precisa de uma conduta específica para o comprador? Por causa dessas determinadas situações aqui, ó. Então, a gente tem um profissional de compras, muitas vezes, vai ser tentado com ofertas de almoço, presentes, né? Então, é aquele comprador que ele precisa escolher o fornecedor e, às vezes, esses fornecedores vão oferecer para ele, você quer um almoço? Nossa, tem um vale cinema para você e a sua família, tem um brinde aqui, certo? Então, eles vão vir com várias desses mimos aí, tá? Aí você fala, nossa, mas o que tem que aceitar, né? Qual que é o problema de aceitar? Então, a gente vai ver que algumas empresas, elas possuem códigos de ética que proíbem esse tipo de presente, de mimos, tá? Por quê? É o que a gente vai ver agora. A grande questão que a gente precisa levantar, pessoal, é quando se aceita um presente, o comprador sente na obrigação de comprar daquele fornecedor, tá? Mas ele é tão bonzinho, ele me ofereceu ingressos para o cinema para minha família, ele ofereceu, por exemplo, caixa de chocolate, às vezes é coisa pequena mesmo, né? Ele levou um uísque, né? Para mim, lembrou de mim no meu aniversário, certo? E aí o que acontece? Na hora de você comprar, que você precisa fazer o orçamento, a chance dele se sentir na obrigação de fechar com aquele fornecedor vai ser alta, né? Ok? Então, assim, ele vai ficar meio constrangido. Nossa, e agora? Eles me presenteiam, eles me coisam isso, e como que eu não vou fechar com ele, certo? Então, acaba influenciando na compra, gente. E a compra acaba não sendo feita de maneira inteligente, estratégica. Ela fica na mão de emoção, né? Ela fica na mão ali de manipulação das emoções do comprador, tá? Então, a gente tem esse probleminha aqui, ok? Então, atividades de compra consideradas antiéticas, ilegais ou questionáveis inclui tirar proveito de erros, por exemplo, de escrita ou de computação na hora de cotar uma mercadoria. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é comprador de uma loja de roupas. Então, você trabalha no departamento de compras. Você compra de fábricas de roupas para vender na sua loja. E aí, você pediu para uma certa empresa fazer um orçamento de calça jeans.
certo? E a calça jeans veio com o valor, né? Então a calça jeans ela custa ali o custo, né? Que é passado para a loja, está na média de R$ 50, certo? E aí na hora do fornecedor digitar, ele colocou a vírgula antes do zero, então ficou 5, ok? Eu sei que tem algum erro, porque eu conheço o produto da fábrica, eu sei quanto custa aquele produto no mercado e que é impossível uma calça daquela custar R$ 5. E aí o que eu faço? Eu viro para o meu fornecedor e falo, ó, você tem que fazer R$ 5, viu? Porque tá escrito aqui, ó. Gente, é um erro, é um problema de ética aqui? O que vocês acham? Eu acho que sim. Com certeza, né, gente? Você vai se aproveitar do erro para você se dar bem em cima de um erro de alguém ou de alguma coisa que aconteceu ali, para você se dar bem dessa forma? Ah, mas tá, ó. Certo? Isso é falta de ética? Sim, gente. Porque às vezes a gente acha que é só o fornecedor que quer tirar proveito, que quer mandar presente, só ele que é o errado na história, né? Mas muitos clientes também se aproveitam. Sabe que ali aconteceu algum erro no sistema, na computação, né? Não foi intencional. Sabe que o produto não custa aquilo, ele quer se aproveitar porque, ai, tá aqui, tá escrito, ó. Certo? Então, assim, eu acho uma falta de ética. Eu acho você se aproveitar do erro de alguém para você se dar bem é uma falta de ética, tá? Então, é importante a gente se atentar a isso, ok? Então, eu vou trazer para vocês aqui, gente, alguns princípios da NAPM, que é a Associação Nacional dos Gerentes de Compras, porém essa associação ela é americana, ok? A apostila ela traz essa associação aqui dos gerentes de compras americanas e é o que eu vou trazer hoje para vocês. No Brasil, não tem muito dessas associações. O que a gente tem é uma organização sem fins lucrativos de algumas empresas que se associaram para falar sobre compras, certo? Depois eu vou mostrar para vocês aqui o site, aí quem quiser pode procurar, tá? Então, 3 princípios. Vamos lá, vamos ver quais são os princípios Deixa eu só voltar aqui. O slide não está voltando. Travou. Então, quais são os 3 princípios dessa associação? Lealdade à empresa, justiça para aqueles com quem você lida ali e, claro, fé em sua profissão, né? Então, se acreditar na sua profissão, certo? Esses são os 3 princípios básicos. E os 12 padrões? Quais são os 12 padrões que essa empresa, que essa associação, ela prega, né? Então, quais são os 12 tipos de conduta, de ação que você tem que ter ali, né? Então, evitar a tentação da prática antiética, certo? Então, na hora de você agir ali, de você se aproveitar, demonstrar lealdade à empresa a qual você trabalha, certo? Seguindo o código de ética, seguindo as instruções daquela empresa, isso é super importante. Outro padrão, outra ação importante aqui, abster-se de negócios pessoais que gere conflito de interesse. O que é isso, professora? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Felipe, ele trabalha em uma empresa vendendo calçados, numa loja. Ele é vendedor de calçado. Certo, Felipe? Então, você é vendedor de calçado, ok? Uhum. E aí, o que acontece? Aí, o Felipe vai lá no Paraguai
trazer tênis, né, o mesmo produto, para vender por conta. Então, ele é vendedor e ele tem esse negócio dele ali fora do trabalho dele. Isso é um problema, porque o Felipe primeiro que ele pode ter um sério problema com a empresa, né, se ele não informar, tá? E segundo que isso pode, gente, dar muito problema ali, porque ele está vendendo na empresa o mesmo produto que ele vende, né, como um profissional autônomo, tá? Então, gera conflito de interesses. De, às vezes, não ter o produto ali, ele indicar o produto dele, tá? Então, é complicado. Isso para o comprador também é o mesmo formato, ok? Isso aqui, gente, é para qualquer profissão, não é só para o comprador, não, tá? É a mesma coisa da professora Luana ser professora aqui do SEBRAC e eu ter uma escola particular que vende o mesmo curso com as mesmas matérias. Entendeu? Gera um problema. A gente também tem aqui, ó, um outro quarto princípio, quarto padrão, que é você não aceitar dinheiro, empréstimo, nem crédito, nem desconto dos fornecedores, que foi o que a gente já falou aqui, tá bom? Outro padrão, quinto padrão, manipular informações de empregador ou fornecedor com o devido cuidado e consideração apropriada a respeito das ramificações éticas e legais. Então, o que é isso aqui? Você tomar todo o cuidado com as informações que você tem da empresa que você trabalha e as informações que você tem dos seus fornecedores, tá? Para que essas informações, elas não venham causar ali sérios problemas e comprometimentos éticos. Imagine eu pegar uma informação que é do fornecedor e sair espalhando, né? E sair contando, revelando para os outros. Então, aqui também envolve muito a confidencialidade do seu trabalho, viu? Promover relação positiva com o fornecedor através da cortesia, né? Imparcialidade em todas as fases do ciclo de compra. Então, o que é isso aqui, professora? É você tratar bem, gente, né? É você tratar bem e, ao mesmo tempo, ser imparcial. Não ter preferência por fornecedor A, B ou C. Prazo é para todo mundo, certo? O procedimento é o mesmo para todo mundo, ok? Sétimo e oitavo padrão. Abstenha-se de acordos recíprocos que restringam a competição. Como assim, professora? Por exemplo, um fornecedor chega em você e fala assim, olha, compra somente de mim que eu te dou o preço mais barato do mercado. Só que você tem que fechar só comigo. Você tem que ser exclusivo comigo. Tá certo isso, gente? Não, né? Porque a partir do momento que você aceita esse acordo, o que acontece? Realmente, você vai ter o preço mais barato do mercado. Só que como você aceitou um acordo de exclusividade, você tem que aceitar o produto que aquele fornecedor vai te entregar. E às vezes vai comprometer a qualidade, por exemplo, do seu produto, certo? E você acaba tirando a competição. Gente, a competição, ela é importante. A competitividade de mercado, ela é importante, tá? Então, é importante, assim, as empresas saberem que não é porque aquela empresa fechou com aquele fornecedor que vai ser para sempre, certo? É importante eles saberem que de tempos em tempos os valores podem mudar, a empresa pode mudar de fornecedor, porque isso ajuda com que os fornecedores ofereçam um produto de qualidade, tá? Oitavo padrão, conheça a lei, a letra aqui é a lei, tá? E obedeça a ela, certo? Aqui, no caso, ele está falando da lei, não é a lei da empresa, o código de ética, tá? Aqui ele está falando da justiça mesmo, tá, gente? Ele está falando de, dentro da lei ali, dentro da Constituição, dentro da lei, o que é ético fazer, tá bom?
Nono padrão, encoraje todos os segmentos da sociedade para que participe do processo de compra, demonstrando apoio às empresas pequenas. O que é isso? É que às vezes, gente, a empresa pequena ela não tem a oportunidade, por exemplo, de concorrer fornecendo produtos para empresas maiores. Por quê? Porque sempre o outro fornecedor que tem mais condição vai conseguir entregar um preço mais competitivo. E às vezes ela nem participa do orçamento. Então é importante você convidar para participar. É importante você dar oportunidade para empresas pequenas, porque isso ajuda, né, elas a crescerem, a se fortalecer e a competitividade também, tá? Sem falar que a sua empresa vai fechar com quem vai te dar a melhor opção, tá bom? 10º padrão, desencoraja o envolvimento de compras em programas de compras pessoais. Então, vou aproveitar que eu estou fazendo compra ali naquela fábrica de loja de calça jeans e vou comprar por fora as minhas calças jeans, tudo no preço. Errado, né, gente? Porque eu compro em nome da empresa, tá? Não em meu nome, ok? Eu compro em nome pessoa jurídica para a empresa. Então, isso aqui, se a empresa quer me passar a preço de custo, é outra coisa. Mas eu só estou conseguindo aquele valor por causa da empresa, não por minha causa. Certo? Aumente a proficiência ou a habilidade, né? E a eficiência e a estatura, ou seja, a postura da profissão, adquirindo um conhecimento técnico, tá, gente? Então, assim, não é simplesmente, vamos comprar. Não é assim, tem técnicas específicas. Inclusive, hoje, tem muitas especializações aí de pós-graduação, MBA, só para aprender a comprar de maneira técnica, tá? Ok? Então, tem muito curso aí que o pessoal tem que fazer para ser um comprador técnico, tem tecnologias e softwares específicos para compras, certo? Aí a importância de você se especializar. E por último, realize compras internacionais de acordo com as leis. Ou seja, tudo dentro da lei, tá? Para que você não traga nenhum problema para a empresa. Imagine que um comprador resolva fazer um desvio, vamos só fazer isso aqui, tal, e aí um pequeno problema pode chegar na mídia e aí o nome da empresa pode, né, ficar em risco, a imagem da empresa fica em risco por causa de um deslize do comprador, tá? Então, essa associação, ela traz esses padrões, por mais que ela é americana, gente, mas você vê que são regras que podem ser aplicadas em qualquer lugar, inclusive aqui também no Brasil, ok? Então, a gente viu aqui os padrões. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de negociação, certo? Então, professora, mas não é o vendedor, não é o fornecedor que tem que saber negociar? Não, né, gente? Quem compra também tem que negociar. Quem vende tem que saber negociar para fazer uma boa venda. E quem compra tem que saber negociar, porque se não sabe negociar, o que acontece? Vai comprar mal, né? E aí, se você compra mal, você acaba saindo em desvantagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, o processo de negociação, ele tem que ser vantajoso para todos os lados, gente. Não existe isso, vou negociar, então só eu ganho. E o outro sai perdendo. Não existe isso, tá? Então, assim, tem que ter vantagens para todos os lados, ok? Esse aqui é o processo de negociação tradicional, que eu não concordo, não acho que isso é legal, que é aquela visão de que um ganha tudo e o outro perde tudo. Então, é aquela coisa, não, eu tenho que sair dessa negociação com todas as vantagens. Isso não é uma negociação boa, tá? Isso aqui é muito ruim, não é um processo bacana. É um processo melhor. É um processo onde todo mundo sai ganhando. Então,
Você divide ali, você tem vantagens e o outro lado também, tá? Então, ambos terão que abrir mão de alguma coisa sem que haja prejuízo para nenhum dos lados. Aí sim a gente tem uma negociação saudável, tá bom? Você não pode chegar no fornecedor e falar assim, faz preço tal, sabendo que aquele preço, ele não vai conseguir pagar nem as contas dele, entendeu? Então, assim, é você ser ético com isso aí. Você sabe que você quer um preço baixo, mas também exigir ou tentar negociar para a pessoa fechar um valor que não vai cobrir as suas despesas, fica difícil, né? Isso é a questão de ética, viu, gente? Vou te falar. É difícil ter, viu? Muita gente acaba deixando passar. Outra característica aqui importante do bom negociador. Enxerga a negociação como um processo contínuo. Então, assim, não é assim, fechou, acabou. Não. Tem que cumprir agora o que está no acordo, né? Ter uma mente aberta, entender como é que funciona, né, o processo, ficar alerta às necessidades do negócio e não deve se descuidar com as necessidades do seu oponente. Saber também quais são as necessidades daquele fornecedor, ok? Então, ficar ligado. Ser flexível, gente. Então, não pode ser assim, eu só vou fechar se for tal valor. Tem que ser flexível. Não ficar tentando encurralar o oponente, né? Convencer ele ali de que é só aquilo que tem que fazer e pronto. E uma coisa importante, desenvolver alternativa criativa. Então, como é que a gente vai fazer para ficar bom para todo mundo? E aí, criar soluções que sejam bons para os dois lados. Tá? Ser cooperativo, então, não é impositivo, é cooperativo. Atingir os objetivos e, ao mesmo tempo, alcançar as metas da empresa, tá? Então, fazer tudo isso e alcançar as metas financeiras da empresa. Se a empresa falou que você tem que gastar até tanto, tentar fazer dentro daquelas metas, porque isso impacta na saúde financeira da empresa, tá bom? O computador travou aqui. Então, é importante gerar confiança na pessoa com quem se negocia, certo? Evitar ficar encurralando. Tem gente que tem mania de encurralar os outros, assim, né? E é muito ruim, intimidador. Gente, isso não funciona, tá? Isso faz você perder bons fornecedores. E a gente tem que entender que os fornecedores precisam dos clientes, mas os clientes também precisam dos fornecedores. Porque se você não tiver um bom fornecedor, seu negócio você coloca em risco também. Certo? E aqui agora eu vou trazer rapidinho para vocês os perfis dos negociadores. Como assim, professora, os perfis dos negociadores? Tem 3 perfis aqui que eu vou trazer para vocês. O primeiro, o catalisador. O que é o perfil do catalisador? É aquele perfil que é extremamente criativo. Ele, tô com uma ideia, ele é entusiasta, né? Ele tem tantas ideias que às vezes o pessoal nem dá muita bola, né? Por isso que às vezes ele é visto como superficial. Tem que tomar cuidado, porque tem que ter ideias, mas essas ideias têm que ser pautadas na realidade ali do negócio, certo? Aí tem o perfil do apoiador. O que é o perfil do apoiador? É aquele que quer fazer amizade, que quer agradar as pessoas. É legal? É legal, mas assim, às vezes ele não vai conseguir cumprir prazo, determinar ali uma ordem, porque ele não quer desagradar. E isso aqui não é legal, tá? Aí a gente tem o controlador. O que é o controlador? Deu um problema aqui no slide, gente, não vai. Mas não consegui, depois eu vou printar para vocês o controlador. O controlador é aquele que, tipo assim, ele determina que vai ser ali, naquela hora, naquele momento, e às vezes ele não para pensar nos outros e pode ser passado de insensível, tá? E a gente tem aqui um analítico, que é a melhor opção. O que é o analítico? É aquele que vai coletar informações, fazer pergunta, vai olhar o detalhe, vai concentrar nas pessoas, na estratégia do negócio, vai ter responsabilidade. Então,
Como ele vai considerar todos esses fatores, o que que acontece? Ele acaba tendo decisões mais maduras, mais assertivas, e isso contribui, né, positivamente para a empresa, tá? Então, esse aqui é o perfil mais esperado. Então, é importante você trabalhar. Você sabe que você é impulsivo, tem que trabalhar isso aí. Quer trabalhar com compras? Tem que trabalhar esse lado analítico aqui, tá bom? Que é esse lado que observa cada informação da proposta do fornecedor, da negociação. Certo, gente? Tranquilo? E é isso, pessoal. Professor Marcelo, parece pouquinho, mas foi muita informação, né? Se você quiser rever os slides novamente, vou colocar todos no grupo, vocês dão uma olhadinha. Mas tudo isso que eu trouxe nos slides, gente, está no capítulo 13, na página 82 da apostila. Dá uma conferida lá. E olha, eu um dia quero trabalhar com compras, que é uma área administrativa. Qual que é o perfil que eu tenho? Que perfil é mais adequado? A gente viu que é o analítico. Eu posso ficar aceitando presentinho e mimo? Não. Eu posso chegar para o fornecedor e ficar chantageando, ó, fulano está fazendo preço tal, né? Então, você vai ver ali que existe uma conduta para você agir com o teu fornecedor. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? Acho que não. Tranquilo? Então, Suave. muito obrigada. Continue agora com o professor Marcelo, que vai fazer esse fechamento de compras com vocês, tá bom? Professora, eu tenho uma pergunta rapidinho. Pode. No caso aqui de aceitar os presentes, isso pode gerar algum problema? Claro, porque o que acontece? É aquilo, se você aceita, na hora de você escolher o fornecedor, você vai ficar sem graça de não escolher aquele que te deu o presente. Mas no caso, se não for o comprador, se for uma outra área da parte ali da empresa, aceitando presentes. Olha, se aí você fala se a empresa distribuir, se aquele fornecedor quer distribuir brinde para todo mundo, vai muito da empresa aceitar, tá? Uhum. Se a sua empresa aceitar o fornecedor fazer isso, é complicado, porque assim, ele está cativando. E na hora de você fechar um fornecedor, não é isso que você tem que observar. Você tem que observar se o produto dele é bom, você tem que observar se ele é pontual, você tem que observar se o preço dele é um preço competitivo, bacana, justo. Então, assim, isso tem que ser padrão para escolher, tá? Se a empresa não se importar, ok. Mas quem tem a decisão de escolher aquilo, é complicado ficar recebendo esse monte de mimo, porque pode influenciar na decisão. Tá bom? É sempre assim, ó. Na hora de decidir, eu tenho que seguir os parâmetros técnicos e que vão trazer melhor resultado para o meu negócio, para a empresa que eu trabalho. Não posso colocar a minha emoção ali no meio, nem os meus desejos e os meus anseios pessoais. Ah, eu vou escolher aquele fornecedor porque a fulana, eu adoro a fulana, ela é simpática, né? Ela me trata bem, certo? Então, assim, é complicado, porque às vezes ela é simpática, trata bem, mas não entrega no prazo. Ela é simpática e trata bem, o produto dela deixa a desejar. Ela é simpática e trata bem, mas o preço dela é mais caro do que dos outros fornecedores, e aí a minha empresa está deixando de ter um lucro, uma margem de lucro, entendeu? Entendi. Então, isso que tem que ser colocado em consideração. Tá bom? Respondi a sua dúvida, Natana? Respondeu. Então, tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Fiquem agora com o tio Marcelo. Um abraço. Tchau.